Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Atenção aqui para nossa tela. Tá vendo ela subindo aqui, Mariana? Só enxerga quem é inteligente, hein? Vi, tá aí. Ó a roupa do rei. Tô vendo. Corinthians. Isso, é o desempenho do Antônio Oliveira nas diferentes competições. No Campeonato Paulista, o aproveitamento foi bom. Na Copa do Brasil, gabaritou 100%. Na Sul-Americana, o aproveitamento também é bom, mas no Campeonato Brasileiro não é, menos de 30%. Tá puxado. A Duda Gonçalves, então, vai sair ali do lado do Bruno. A Duda Gonçalves acompanhou toda a loucura que foi o dia do Corinthians hoje, ontem, com invasão da torcida e a pressão no presidente Augusto Melo. Depois do empate em 1-1 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, a principal torcida organizada do Corinthians invadiu as dependências do clube nesta quinta-feira. Por volta das 2h30 da tarde, um grupo de 30 torcedores esteve no CT Joaquim Grava. Eles cortaram a grade que separa o CT profissional das categorias de base e invadiram o clube. Eles soltavam rojões e gritavam: "Acabou a paz, agora é guerra". O foco no CT Joaquim Grava era o elenco, que estava de folga nesta quinta-feira. Os seguranças do centro de treinamento tentaram conter os torcedores, mas foi em vão. Pouco tempo depois, um grupo ainda maior se dirigiu para o Parque São Jorge. 50 torcedores chegaram por volta das 4 da tarde. Eles invadiram a sede social do Corinthians e se dirigiram à sala da presidência, que fica no 5º andar. Por lá, encontraram o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e também o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. O parceria está aqui. Eu acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de Master. Está aqui ali. Está trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, R$100.000, é milhões ali. Está aqui, cara. Tá aqui ali, olha aí, bicho. É tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando para buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão, o que vocês querem que a gente faça? Os caras deixaram um rombo no aqui, os caras estão manipulando tudo, a gente não contratou jogador. As cobranças aos dois presidentes do clube duraram cerca de 1h30. Tão logo souberam da invasão, Polícia Civil e também Batalhão de Choque estiveram presentes aqui no Parque São Jorge e acompanharam o caso. César Saad, delegado de polícia do Departamento de Repressão a Delitos de Esporte, fala aqui no Sport Center. Isso não pode acontecer, não é dessa forma que se faz uma manifestação. E por isso que a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam aqui no local para garantir a segurança de todo mundo. Houve alguma depredação? Não houve nenhum dano patrimonial aqui, não houve ninguém machucado, tá tudo certo. Foi um susto só de todo mundo deles entrarem, enfim. E os sócios que estavam aí no clube ficaram bastante assustados. Ainda disse também que houve uma conversa, um diálogo com os torcedores para que as próximas manifestações ocorram de forma pacífica e que não haja invasões como ocorreu nesta quinta-feira. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e também o momento do Corinthians. O Bruno, saiu agora no espn.com.br uma matéria muito importante do João Felipe França, do nosso ESPN, do nosso site, falando sobre a reação também de funcionários, que ali no andar presidencial, né, da sala do presidente, se esconderam debaixo da mesa. Então, assim, essa palavra aí sobre ninguém saiu machucado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nada. Enfim, tá lá completinha, tá? Com a ordem de tudo e ouvindo fontes também presentes. A Lili acompanhou também tudo o que aconteceu, claro, no dia de ontem e acompanha o que acontece neste momento no Corinthians. Já trouxe informações ali do Parque Ecológico, mas também dos bastidores políticos também, não é, Lili? Dentro do Parque São Jorge, com essa possibilidade do presidente ser pressionado a deixar o cargo. Exatamente. Bruno e Mari, boa tarde de novo para vocês e para o fã de esportes. Depois da invasão aqui primeiro no CT Joaquim Grava e depois lá no Parque São Jorge, como bem a Duda detalhou aí na reportagem, a pressão aumentou ainda mais para cima do presidente Augusto Melo. O que a gente conseguiu apurar juntamente com o nosso colega João Felipe França, está no espn.com também, é que há uma reunião marcada nesta sexta-feira lá no Parque São Jorge entre membros do conselho, mas a pauta não seria a renúncia do presidente Augusto Melo, tá? Isso segundo Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo. Ele informou que a pauta não seria essa, mas o que eu consegui apurar com membros do conselho, tanto da situação quanto da oposição, é que eles vão levar isso para o Romeu Tuma, conversar sobre isso, porque eles enxergam que hoje uma renúncia do presidente Augusto Melo seria o melhor caminho para tentar colocar as coisas no lugar diante desse cenário terrível que o Corinthians vem passando dentro e fora de campo. Então essa pauta será
será levada, sim, para o presidente do Conselho Deliberativo. Aí, qual que é o próximo passo? Que eu conversei com as pessoas lá do Conselho, lá do Parque São Jorge. É que, primeiro, eles vão tentar convencer o presidente Augusto Melo de renunciar o cargo de presidente. Se ele não renunciar, aí haverá uma votação para o pedido de impeachment. Eles acreditam que há votos o suficiente aí para aprovar esse pedido de impeachment, depois vai para uma votação para ele ser impeachmentado ou não. Para o lado do presidente Augusto Melo, que o João Felipe França acabou apurando com pessoas ligadas diretamente ao presidente. Categoricamente, ele afirma que não vai renunciar o cargo. Então, a gente aguarda os desdobramentos aí nos próximos dias. Muito provavelmente seja votado aí um pedido de impeachment do presidente, isso lá pelos membros do Conselho no Parque São Jorge, porque muitos ali estão inconformados com a situação, se dizem inconformados e também assustados com tudo o que aconteceu, incluindo essa invasão tanto aqui no CT, os jogadores não estavam, quanto no Parque São Jorge, como bem detalhou o João Felipe França no ESPN.com, sobre como ficaram os funcionários. Teve muito barulho, muita gritaria. A invasão aconteceu pelo estacionamento e pelo portão social também. Vidraças foram quebradas no 5º andar, onde fica a sala do presidente Augusto Melo. E aí, principalmente pelo vídeo, né, que a gente mostrou do presidente mostrando ali o celular para torcedores da principal organizada do Corinthians, demonstraram aí para esses membros do conselho que o Augusto perdeu muita força e que ele precisa deixar o cargo. Mas, repito, pessoas ligadas ao presidente afirmaram que renunciar ele não vai, Bruno e Mari. Palmeiras e Corinthians, que é isso, né? A Lili traz todas as informações e depois da tela vem Palmeiras e Corinthians, que é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E nos últimos 6 jogos, então, obviamente a discrepância do aproveitamento de cada um, né? O Palmeiras aí acima de 80% e o Corinthians na faixa dos 20% de aproveitamento nesse recorte aí de 6 jogos do Brasileirão. Mas eu acho que hoje pouco a gente vai falar já sobre a segunda-feira, porque o Corinthians é realmente dia a dia ou minuto a minuto, né, Bruno? A gente tem que ir acompanhando. Até segunda-feira tem tanta coisa para acontecer, Tanta né? coisa. Mas é isso, nesse contexto todo você tem um clássico pela frente. O que é que você achou daquelas imagens e daquela cobrança ou protesto da torcida em cima da presidência do clube, Mari Pereira? Eu acho, assim, constrangedor, né? Assim, muito, para falar no mínimo, constrangedor, porque não dá nem para chamar de uma reunião, né? Não. Em reunião, normalmente, você tem ali, você marca normalmente uma avisa. agenda, você tem o outro lado que fala, eu posso este dia, você pode... Isso não foi uma reunião, né? Isso foi uma invasão que aconteceu lá no Parque São Jorge, acuaram o presidente para ele fornecer explicações que nem ele tem, na verdade, assim. Ele não tem como prometer que esse momento do Corinthians vai passar. Ele não tem como prometer que ele vai fechar com esse patrocinador que, né, segundo ele, está em vias de negociação, enfim. Então, assim, ele dando explicações a uma parcela dessa torcida do Corinthians que nem ele pode garantir. Então, assim, é muito constrangedor, é mais um ato criminoso que acontece dentro do Corinthians. Foi uma sorte, né, do acaso os jogadores não estarem no CT, justamente porque estavam de folga, e esse terror colocado mais uma vez, ele também não é uma garantia de que os resultados vão acontecer, porque os resultados, eles infelizmente estão atrelados a esse momento horroroso interno do clube. E azar de quem estava no clube, que não tem nada a ver com essa história, né, Marra? Que às vezes é um torcedor ou não é, às vezes é só alguém que está frequentando o clube social e se viu nessa situação tensa, vamos falar assim. Claro que sim. A invasão é altamente condenável, porque ela é uma invasão, né? O nome já diz, né? Você não tem que estar no lugar em que você está. Por isso você invadiu. Mas não estou justificando. Acho que é melhor fazer até uma pausa dramática aqui. 1, 2, pronto. O presidente do Corinthians, ele já passou da hora dele entender o que está acontecendo, né? E dele explicar o que está acontecendo. Passou da hora. De ser engraçado em algum momento antes, engraçado, tragicômico, né? Aquela primeira entrevista, aquele primeiro debate que os dois fizeram, né? Os dois candidatos, em uma outra televisão, em que, assim, o apreço à boa informação e a exatidão dos números passou distante, e em algum momento isso fica engraçado, foi assim, gente, eles não têm ideia do que eles estão falando, tal, da questão financeira. Isso. Passou do momento daquilo ficar engraçado. Depois ficou palpitante para a imprensa, quando, já eleito, o presidente Augusto Melo, cada dia falava praticamente de um nome diferente e alimentava uma expectativa em torno de Gabigol.
Enquanto isso o time perdia, aí saía um treinador, tudo, para o Corinthians estar nas manchetes policiais. Então, acabou a brincadeira. É verdade. Acabou o momento de aprender, não, a liturgia do cargo. Acaba com essa nhaca toda, para não falar outra coisa, e pensa, o senhor é presidente do Corinthians. Vamos falar uma coisa séria agora? O senhor quis ser presidente do Corinthians? Ou o senhor foi levado ao cargo, se te tiraram de casa, assina aqui, vai lá, é presidente, pronto. Foi desse jeito? Foi um processo democrático, respeitado, que tinha lá conselheiros, que tinha votação. Então, o senhor sabe o que está acontecendo dentro do Corinthians agora? Se o senhor sabe, o senhor precisa agir, porque o nome do Corinthians está em páginas que não são boas, onde não deveria estar. E o clube também não está na posição que deveria estar. Mas eu vou até deixar o clube numa posição que não deveria estar, como segundo... Não é o objeto de estudo desse momento. Sim. O objeto de estudo é o Corinthians tem sido falado em programas de jornalismo não de esporte com suspeitas de envolvimentos com crime. Isso. Então o senhor precisa explicar. E não é mostrar o celular e falar, eu tenho uma proposta que... Não quero saber de celular, não quero saber da proposta. Eu quero saber do escândalo de ontem, ou de anteontem, ou da semana passada. Porque senão, Bruno, vai acontecer de novo. Vai. E eu não estou justificando a invasão. Pelo contrário, a gente tá entendendo que a torcida tem motivo para tá brava, que o presidente do clube ele deve satisfação ao seu torcedor, mas não do jeito que aconteceu Mas ontem. isso não dá direito de entrar, né? Mas dá direito de ficar chateado. Claro. É Se coisa ele ficar diferente. parado, mas se ele ficar parado, mostrando o celular e não sei o que lá, gente, a gente sabe que vai acontecer de novo. E eu acho que tem um ponto importante também, que nesse vídeo que ele mostra o celular, Marra, ele diz assim, cara, tem 5 meses de início de trabalho, o pessoal deixou a gente aqui todo ferrado. Não, ele está em campanha política do mesmo jeito, né? E é isso, assim, a gente entende essa situação do Corinthians, mas muita coisa que está acontecendo agora no Corinthians é pela boca do próprio Augusto. Se ele tivesse ficado quieto, se cercado de profissionais, porque cada hora foi um abandonando o barco, quando viu que a coisa estava apertando. Inclusive a assessoria de comunicação que saiu antes, né? Exatamente. Então, assim, se você não é novo, são 5 meses de trabalho, deixaram um buraco enorme no Corinthians, se cerca de profissionais de confiança, competentes, com know-how, monta uma equipe forte, se prepara e cala a boca. Ele iniciou, né, todo esse processo. E fica quieto. Se você está chegando, quietinho. Não, e as pessoas que têm competência não conseguem trabalhar nesse ambiente. Exato. Quem vai agora? Você vai chegar para alguém lá no seu emprego, o Marcelo Paz lá no Fortaleza, e falou, oi, tudo bem, você está aí no Fortaleza com um técnico que está há 3 anos, a torcida, você tem um contato, teve sim momentos difíceis com a torcida, mas uma torcida que hoje você tem uma relação legal, um clube que te deixa trabalhar, que tem um projeto para vir aqui pro Corinthians. Sim. Zero poder de negociação. E a Lili, ela tá até mais acostumada também com as ações ali, né, de como a polícia age. Poxa, quantas vezes a gente discute aqui se ela não agiu de maneira excessiva contra, às vezes, um torcedor que está na arquibancada. E num caso desse de invasão, eu não consigo entender a polícia tratar como normal. Não, foi tudo dentro do normal. Chegaram, conversaram, saíram. Não foi, né? Não foi. Eu não consigo entender nesse sentido do torcedor que invadiu sair escoltado do lugar onde ele invadiu, Lili. Aqui do CT foi assustador, assim. A entrada, os fogos, rojões, muita confusão, gritaria lá dentro. Fiquei acompanhando tudo ali da grade com a equipe, a gente gravando tudo. E aí eles saíram e os seguranças do Corinthians tentando conversar. Em seguida, várias viaturas da Polícia Militar chegaram aqui, mas elas não estavam no momento exato da invasão. Elas chegaram depois e depois saíram sentido Parque São Jorge. E aí teve a invasão lá, como a Duda demonstrou tudo. Depois a entrevista do Dr. Saad falando que ninguém ficou machucado, né? Ninguém ficou ferido. Mas a gente sabe que os relatos é que foi muito pânico ali entre os funcionários com a entrada, com a invasão desses torcedores, né? De fato, causou uma grande confusão, um grande medo, tanto que o Corinthians depois emitiu uma nota chamando mesmo de invasão, que não foi pacífica, como outras que aconteceram, as outras vezes que aconteceram invasões, que essa não foi pacífica, as imagens mostram por si só, mas a polícia bate na tecla de que ninguém foi agredido fisicamente, né?
Que eles chegaram, aí o vídeo mostra aquela conversa, entre aspas, pacífica, né, do Augusto Melo com os torcedores da organizada e que depois saíram de lá e foram para a delegacia. Os gritos já sugerem, né, que a invasão não vai ser pacífica. E como se a agressão gritos só fosse... de guerra. E se a agressão fosse só isso, Mari, eu te dou um tapa na cara. Exatamente. E pronto. Você, quantas vezes, às vezes, você tá na rua, num carnaval, começa uma confusão, seu coração acelera, dá a perna bambeia. E outro cara vai fazer de novo, né? Você toma uma vez, susto. não teve problema nenhum, vai fazer de novo. Assim, ninguém ficou ferido, a instituição ficou ferida. Alguém psicologicamente ficou com medo, foi para debaixo da mesa, claro, gente. Óbvio. Claro, o que é normal, né? Você chega gritando que é guerra, enfim, que acabou a paz, você já sugere que não vai ser uma invasão pacífica. Lili, agora o movimento, como você contava, é o seguinte, então, existem até apoiadores ou pessoas que ajudaram a eleger o Augusto que vão sugerir que ele deixe o cargo, mas ele não quer deixar. E aí é possível que legalmente ali, né, ou democraticamente dentro do Corinthians exista um movimento para então esse impeachment? Qual seria o caminho? Isso mesmo, isso existe, porque agora tanto membros do Conselho da situação quanto da oposição querem se reunir com o presidente do Conselho Deliberativo, com Romeu Tuma Júnior, para uma reunião ali, uma conversa com Augusto Melo, para convencê-lo a renunciar o cargo, a deixar o cargo de presidente do Corinthians. Eles enxergam que seria o melhor caminho agora para tentar arrumar toda essa bagunça, essa confusão dentro e fora de campo. O que o João Felipe França apurou com pessoas ligadas ao presidente é que ele não vai renunciar de forma alguma. Então, para o presidente não há essa possibilidade. Aí, não acontecendo, deve acontecer ali uma reunião, uma votação para o pedido de impeachment. As pessoas que eu conversei lá no Parque São Jorge informaram que há votos o suficiente para esse pedido ser aprovado e aí iniciar uma votação também. Então, por isso que eu falo, os próximos dias serão bem conturbados, porque o Augusto Melo bate o pé de que não vai renunciar o cargo de presidente, não vai entregar o cargo dele, mas ele perdeu total apoio. Isso a gente vem falando há muito tempo, né? Que ele perdeu apoio de pessoas que participaram também da campanha dele depois do episódio de ontem, dos últimos acontecimentos, o próprio depoimento do Cassundé na semana passada lá na delegacia. Tudo isso foi fazendo com que ele perdesse ainda mais. Então, por isso, deve haver uma reunião aí hoje ou mais tardar no início da próxima semana para definir aí se ele vai renunciar, como eu já disse adianto, falou que não, mas também para votação aí de um pedido de impeachment. Lili, eu não sei se você tem essa informação, se eu vou te jogar numa fogueira. Como que funciona esse processo de impeachment, caso ele seja aprovado e seguido? Ou da renúncia. Se ele renuncia, tem o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, certo? Mas no caso de um Osmar impeachment... Stabile, isso. Aí, acho que interinamente o Tuma, não é? Que é o presidente do Conselho, assumiria esse período para convocar uma nova eleição, é isso, Lili? Isso, exatamente isso. Se há uma renúncia, aí Osmar Stabile, ele é o primeiro vice-presidente, então ele acaba assumindo. Se há o pedido de impeachment aprovado, então Romeu Tuma Júnior, até o início de uma nova eleição para um novo presidente. Então isso demanda algum tempo, mas seria esse aí o caminhar, se claro fosse aprovado aí o impeachment, o pedido de impeachment do Augusto Melo. Obrigada, E aí tem uma coisa assim, que é pagar as contas, né? Enquanto isso, assim, as empresas passam a ter a legítima dificuldade de ficarem alinhadas ao Corinthians, né? Porque pensa, eu não vou querer colocar a minha marca, em algo tão estável, né? Seria maravilhoso colocar a minha marca do lado de um escudo como o do Corinthians. Para uma multidão, né, assim, o torcedor do Corinthians tem países que não tem a população que tem a torcida do Corinthians. Só que, no momento, o cara não vai querer alinhar a marca dele. Sim. E a renúncia ela pode ser interpretada de duas maneiras, né? Ou é um atestado de fracasso, e aí a gente sabe como é difícil lidar com isso, né? Ainda mais se a gente está falando de um homem num cargo ali de poder. Ou ela pode ser interpretada ali como uma autocrítica de que não fui capaz, não deu certo. Pro bem do Corinthians eu saio porque eu não estou sendo capaz de lidar com isso. E não parece ser essa a interpretação, né, Não, Mari? isso tudo entra umas questões muito pessoais também, é ego, é assumir que fracassou, enfim. É querer, às vezes, não dar chance para quem você entende que está te boicotando. Exatamente. Ou que vai voltar ao poder e que deixou o clube nessa situação. Pode ser visto como um ato de grandeza,
em que você fala, não fui capaz e o Corinthians precisa muito mais do que eu posso oferecer. Não posso oferecer. E como a gente tem visto, o Augusto deixar o comando não é garantia nenhuma de que o clube vai entrar nos trilhos, né? Muito pelo contrário. Como a Mari falou, né, Lili, o jogo contra o Palmeiras é só na segunda-feira e ainda tem até a questão do próprio Antônio Oliveira, né? Sim. Futuro, porque assim, são tantos problemas que envolvem o Corinthians, a gente mal discutiu que o que ele falou na última semana é quase que um pedido de demissão, né? Porque ele falou mal do elenco, ele falou mal da direção, que não confia na direção. Que não vão chegar os reforços que ele pediu. E ainda elogiou a Leila e o Abel. Tudo isso, e a gente nem falou isso. Em qualquer outro clube, nesse nível todo, a gente seria o assunto do clube. Tchau, e o time não ganhou ainda. E o time não ganha. O famoso jogar no ventilador? É, né? Não que ele tenha mentido, mas isso é trágico para quem tá no Corinthians. Sim. Lili, obrigada, viu, pelas informações. Boa sequência de trabalho. Cuidado, mulher. Você grávida aí, pô, mulher também não quieta, ela é braba. Ninguém mexe com ela, não. Oh, meu Deus. Liz já vai nascer aqui, ó. Sou braba, pode deixar, gente. Sigo aqui ao longo da programação, passando mais notícias. Por enquanto, parece que tá calmo, teoricamente falando.